temos uma palavra maravilhosa para você meditar acerca de oração. Todos esses cultos nós oramos, esses minutos que a gente orou, a gente louva. Hoje nós temos a pastora Gláucia, a cantora oficial da igreja Dogmas em Brasília, mas o nosso irmão Vanderlei veio nos ajudar e somos gratos por isso, amém? Quem ficou feliz que o irmão Vanderlei veio aqui nos ajudar? Amém, glória a Deus. Depois, ele está sempre convidado para estar aqui nos ajudando quando sempre quiser. Então, a gente louva, a gente ora e a gente aprende um pouco mais a respeito da palavra de Deus acerca de oração. Então, hoje vamos meditar, vamos refletir em Atos capítulo 10, onde tem toda a história, de onde nós vamos ministrar um pouquinho, onde nós vamos aprender um pouco. Nós vamos falar sobre Cornélio. Atos capítulo 10. Nós vamos falar sobre Cornélio. Atos capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 2, 3 e 4. De pé, em reverência à palavra de Deus, vamos ler. Aleluias. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, versículo 4, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Atos capítulo 10, versículos 2 e 4. Senhor amado, estamos em Tua presença, Pai querido, em oração mais uma vez. E em oração eu peço que o Senhor abençoe essa palavra, abençoe os irmãos que estão aqui. E que toda distração, que todo espírito que possa tentar nos atrapalhar de aprendermos a Tua palavra, que caia por terra. E que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, a gente pode trazer como introdução a essa mensagem algo muito interessante. Nicodemos, ele ainda não havia sido batizado. Cornélio, desculpe, ainda não havia sido batizado. Ninguém havia pregado para ele, mas ele era um homem de oração, era piedoso, ajudava os necessitados. E com isso, a gente pode dizer que orar e ser uma pessoa piedosa chega ao conhecimento de Deus e Ele guarda em sua memória. Orar e ser uma pessoa piedosa chega ao conhecimento de Deus e Ele guarda em sua memória. Cornélio era dessa forma. Ele orava, sempre falava com Deus e ajudava os necessitados. E a gente vê então algo sobrenatural acontecendo. Para seu conhecimento, se você ainda não meditou, não desfrutou das bênçãos que essa mensagem, que essa palavra, que essa passagem bíblica lhe oferece, Cornélio teve essa visão, e nos versículos posteriores ao versículo 4, até onde a gente leu, a gente vê o anjo de Deus falando com Cornélio para que ele mande alguém buscar a Pedro. Então ele obedece à visão desse anjo, ele manda alguém ir até Pedro. E Pedro, por sua vez, que
não achava que deveria pregar para os gentios, para as pessoas que não eram judeus. Estava lá em Jope, e quando ele estava lá, ele teve uma visão de um lençol descendo à terra, com todo tipo de animais. Aí o Senhor pega e fala para ele: pega e come. Aí Pedro pega e fala: nunca toquei em coisa comum ou imunda. E daí o Senhor pega e fala para Pedro: não chame de comum e imundo aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu purifiquei. Então essa visão era ensinando a Pedro que ele deveria pregar tanto para judeus, para como também gentios. E aí chega o soldado piedoso que Cornélio enviou, e mais algumas pessoas chegam até Pedro, conversam com ele. Pedro volta, vai com esse pessoal até a casa de Cornélio. Quando chega lá, ele disse que havia entendido que ele deveria pregar também para gentios, e com isso ele começa a pregar, e todos são batizados com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que todos receberam a línguas estranhas, começaram a falar em línguas estranhas, e magnificavam a Deus, glorificavam o Senhor, louvavam ao Senhor. Então com isso Pedro pergunta: será que a gente pode negar o batismo para essas pessoas que não somos judeus, mas que já receberam o Espírito Santo como nós também recebemos? E aí ele manda que batizem a Cornélio e o povo de sua casa. Então, para resumir a história, para você entender um pouco mais, nós não queremos falar em cima de toda a história, queremos apenas falar acerca da característica interessante que Cornélio tinha, e que deve ser uma característica de todos nós cristãos, todos nós que servimos a Deus. O crente que não tem a característica de um crente de oração, ele não é um crente que agrada ao Senhor em sua plenitude. Ele não é um crente, não é um cristão que agrada ao Senhor em sua totalidade. Para agradar ao Senhor em sua totalidade, tem que orar, tem que ler a sua palavra, porque sem oração você não tem uma comunicação, você não tem um relacionamento ativo com Deus. E se você não tem um relacionamento com o Senhor, não tem como dizer que você ama a Deus, que você serve ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua mente. Não tem como dizer que você foi renovado pelo Espírito Santo. Então eu quero que você entenda nessa noite que orar e ser uma pessoa piedosa chega ao conhecimento de Deus, e Ele guarda em sua memória. E a maior bênção que Cornélio poderia receber, meu irmão, não era a multiplicação de suas finanças, não era a multiplicação de seus bens, não era aumentar o seu terreno. A maior bênção que Cornélio poderia receber era a salvação, como ele recebeu. Deus mandou que alguém fosse até lá para pregar para aquele homem, porque era necessário ele reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E ele recebeu essa maior bênção, essa maior dádiva que um homem pode receber, que uma mulher pode receber. Você não pode comparar nada nesse mundo à sua salvação, porque o seu maior tesouro não é uma conta bancária recheada, não é ter os melhores carros, não é ter a melhor casa, não é ter a melhor posição social, não, pelo contrário, a maior bênção, a maior dádiva que você pode ter é a salvação de sua alma, a certeza que você vai desfrutar da vida eterna. Então, esse homem, Cornélio, recebeu essa bênção. Você com certeza já aceitou Jesus Cristo, você que está aqui, já serve ao Senhor, e você tem algo em mente que você necessita. Se eu perguntar a você agora, o que você precisa, vai vir um bocado de coisa em sua cabeça. O que você quer? Vai vir um monte de outra, porque o que queremos e o que nós precisamos é totalmente diferente.
Às vezes o que eu quero eu nem preciso, mas eu quero. Porque nós, homens e mulheres, nós seres humanos, nós somos ambiciosos, sempre queremos mais. Eu tenho um celular que me satisfaz em tudo, mas quando lança um novo, mais moderno, eu quero ter um mais moderno, porque me traz status, me faz ser mais reconhecido, me dá uma posição melhor. Eu tenho um carro que me leva para todos os lugares, ele dirige bem, dá para dirigir muito bem, corre muito bem, anda muito bem, gasta pouca gasolina, mas quando lança um melhor, mais bonito, eu quero ele. Nós somos dessa forma. Então o que nós queremos e o que nós precisamos é totalmente diferente. Então se eu perguntar para você o que você quer, com certeza virão um monte de coisas em sua mente. O que você precisa? Você vai lembrar de um monte de coisa. Agora, o que você quer? Mais um monte de outras coisas. Então, crente só recebe bênção se ele pratica a oração. Porque quando você ora, as suas orações, elas são reconhecidas por Deus. E quando você ajuda o necessitado, você é piedoso, você também é reconhecido por Deus. E aí, a bênção é derramada sobre você. Cornélio precisava da salvação. Você provavelmente precisa de um monte de coisas. Se eu for listar aqui, eu posso falar um monte de coisas que provavelmente você precisa. Mas o fato é que você precisa de algo, de bênção espiritual ou material, porque a saúde ela também está inclusa na área material. Material não é só o dinheiro, não é só financeira, a área financeira, não é só bens como casa, carros, não. Saúde, trabalho, casa, carros, tudo está incluso na área material de sua vida. Aquilo que é matéria para você, aquilo que é realidade para você, tudo isso está incluso na área material. Então são duas classes: ou você precisa de algo para a sua vida espiritual, ou você precisa de algo para a sua vida material. E com certeza eu posso listar um monte de coisas, e você só vai ser reconhecido por Deus e vai receber essa bênção se por acaso você tem uma vida de oração como esse homem tinha. E o interessante, se a gente ler aqui o versículo 2, versículo 2 está dizendo: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas aos necessitados e de contínuo orava a Deus. Então ele orava a Deus com toda a sua casa. Ele era piedoso, mas toda a sua casa era piedosa também. Todos buscavam a Deus. E uma coisa que eu posso chamar a sua atenção: nós temos um projeto aí no nosso canal. Nós temos um canal no YouTube, temos um projeto indicando filme para você. E nessa última edição que nós fizemos lá, indicando o filme O Toque, um filme muito interessante, a gente deu uma sugestão, nós fizemos uma sugestão, demos uma ideia para que as famílias fizessem isso. Pegar esses filmes cristãos que estão sendo lançados, estão trabalhando. Algumas pessoas até dizem: o pessoal está lançando esses filmes com o propósito de só ganhar dinheiro. Não importa, se estão ganhando dinheiro ou não, não importa. O que importa é que são ótimos filmes e nós mesmos aplicamos muitos aqui na igreja e a gente aprende muita coisa. Então você, ao invés de você ficar na sua casa, um no quarto, outro na sala, um na cozinha, reúne uma vez por semana a sua família e fala: olha, agora nós vamos fazer o seguinte, temos um filme aqui cristão, um filme evangélico, vamos sentar todos juntos em nossa sala, no nosso sofá, e vamos assistir esse filme. E depois que esse filme acabar, depois que a pipoca acabar, nós vamos comentar, todos vão dizer o que achou desse filme. E aí você vai ver a sua família
ficando ainda mais unida, as coisas melhorando dentro de sua casa. O que acontece é que as pessoas estão esquecendo de unir a família em oração, unir a família para a pregação da palavra de Deus. Ah, mas o meu filho não vem à igreja, não importa, você é a mãe, você é o pai, mande ele sentar no sofá e diz: você só vai sair daqui depois que a gente aprender um pouquinho da palavra de Deus, depois que a gente orar. Eu sou o comandante aqui nessa casa, então se eu que mando a minha casa, ela vai ser dirigida com oração, não vai ser dirigida com coisas mundanas. Às vezes a gente perde bênçãos dos céus porque nós esquecemos de trazer o próprio céu para dentro de nossa casa. A gente deixa Deus na igreja, a gente deixa Deus aqui no altar. Nós esquecemos de levar Deus para o nosso trabalho, porque no trabalho a gente não ora, porque temos medo do chefe, do colega ver a gente orando. A gente não leva Deus para a nossa casa, porque lá na nossa casa o marido, a esposa não é crente, não é evangélico, e ele pode achar ruim. Não importa, meu irmão, leve Deus para dentro de sua casa. Quando Deus passar a ser quando Deus passar a frequentar a sua casa 24 horas por dia, você verá Satanás saindo correndo do meio de sua família. Quando Deus começar a frequentar a sua casa, Satanás não vai ter mais espaço, e logo logo a sua família vai estar servindo a Deus, e você poderá dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Então faça esses eventos, culto de oração em sua casa, louve um hino da harpa, louve um hino que você gosta lá na sua casa, porque enquanto você está louvando, você está expulsando Satanás. O diabo, ele não aguenta um crente louvando. Quando o crente começa a louvar, demônio nenhum fica por perto, corre, bate em retirada. A minha esposa, a pastora Glaucia, tem uma experiência muito interessante. Uma vez ela estava orando, nós ainda nem éramos ainda casados, ela morava em São Paulo com a mãe dela, e lá, uma vez ela estava cantando, caminhando dentro de casa e cantando, e de repente ela escuta uma voz: para de cantar, eu odeio quando você canta, se você continuar cantando eu vou te matar, eu odeio quando você canta. Então quando você louva, Satanás não aguenta, ele não suporta o louvor de um verdadeiro adorador. Então abra sua boca, cante dentro de sua casa, coloque hino, substitua tudo do mundo lá na sua casa pelas coisas do Senhor, coloque pregação, comece a orar com os filhos, com a família. Assista esses filmes interessantes, você vai chamar a atenção dos filhos, vai poder aplicar boas lições para eles, e a sua casa vai servir a Deus. Então aquele homem, com toda a sua casa, orava ao Senhor. Cornélio era uma pessoa piedosa e temente a Deus. Com toda a sua casa, dava esmolas ao povo e orava a Deus. Uma outra coisa que a gente deve lembrar é que se nós podemos ajudar o próximo, por que nós não ajudamos? Muitas pessoas não são abençoadas como deveriam ser, porque querem tudo que tem somente para si. Deus nos dá o que temos para também compartilharmos com o nosso irmão. Se não fosse assim, Jesus Cristo não teria dito: se você tiver 2 capas e seu irmão do lado não tiver nenhuma, dê a ele uma capa. Ah não, mas desses 2 ternos que eu tenho aqui, um é para usar na quarta e o outro é para usar no domingo, e o irmão do lado não tem nenhum, por que você não pode dar para ele? O irmão não, eu tenho 3 sapatos, 4 sapatos, não posso, todos eu uso. O irmão vai para a igreja de sandália do seu lado, e você com 4 sapatos em casa não doa um para o seu irmão. Tem uma mulher de um pastor, muito amigo nosso, um dia ele estava contando: olha, minha esposa, eu comecei a rir, foi muito engraçado, porque a gente se arrumando para ir ao casamento, e minha esposa tem 20 pares de sapatos, 20 pares de sandálias, sapatos dentro do guarda-roupa.
E chegou na hora de ir para o casamento, todo mundo arrumado, ela já arrumada, ela sentou, começou a chorar. Eu falei, o que foi? O que você está chorando? Eu não tenho sapato para usar. Aí eu falei, nossa, mas como é que eu posso ser tão dessa forma? Eu sou tão rude com minha esposa sem sapato, eu não compro um sapato para a coitada. Vou ver, não é possível que ela não tenha nenhum sapato. Eu não seria dessa forma, não deixaria minha esposa andando descalço. Aí ele contando que quando abriu o guarda-roupa, viu lá 20 pares de sapato. Ele sentou, começou a dar risada, mas tem 20 pares de sapato ali, mas eu já usei tudo, tá sem graça. A gente tem que começar a valorizar o que temos. Se você pode ter 20, 30, 40, 50, 100, não importa, você pode ter. Se você pode pagar por isso, se você não deve pelo que você tem, não tem problema, tenha quantos você quiser. Agora não seja ingrato, não reclame porque tem 20 e já usou todos, enquanto tem uma pessoa do seu lado, não tem nenhum. Não seja egoísta e tenha 20, 30 sapatos, 20, 50, 100 peças de roupa no seu guarda-roupa e a pessoa do seu lado, o seu irmão indo para a igreja e não tem nenhum. Ajude o próximo, seja piedoso e você verá a bênção de Deus sobre a sua vida. A oração agrada a Deus e gera um coração piedoso para viver e praticar a relação espiritual com o Pai junto com os necessitados. Então, se você vê uma pessoa que não ajuda o próximo, quando a gente fala, olha irmãos, tragam o quilo para ajudar o irmão, para fazer cesta básica, para a gente dar para o irmão necessitado. Ah, não vou levar não, misericórdia, tenho lá, só tenho para mim, não tenho dinheiro não vou, ou se leva só traz sal. Nunca vi quando a gente vai recolher quilo para fazer cesta, tanto sal, tanta farinha. As pessoas, elas pegam de qualquer forma, dá de qualquer jeito, dá qualquer coisa, mas quando é para elas, elas querem o melhor, querem o mais importante. Se dá uma cesta para alguém, mas não tinha nenhum, misericórdia, só tinha 2 quilos de arroz, 2 quilos de açúcar, 1 quilo de açúcar, nem para dar 5 quilos. E quando é para essa pessoa doar, não, vou levar só uma farinha, um salzinho, porque eu tenho certeza que os outros irmãos vão levar mais coisas. Irmãos, vamos praticar a piedade. Se você vê uma pessoa dessa, você pode ter certeza que esse irmão não é um irmão de oração, porque a oração gera a piedade. A oração gera um coração piedoso. Em segundo lugar, o relacionamento com Deus, ele é um relacionamento vertical. E seja aplicar ao próximo. Relacionamento com Deus é um relacionamento vertical. Amém? E agora o relacionamento com o próximo, aplicabilidade com o próximo, ajudar o próximo, é uma relação horizontal, fazendo com que apliquemos o cristianismo puro e fazendo com que levemos a mensagem com os lábios e com a própria vida. Porque você prega o evangelho abrindo a sua boca, falando da palavra dele, da palavra do Senhor, e você também prega a palavra de Deus com a sua vida. E é muito mais importante a gente ver o evangelho sendo pregado através de sua vida do que com a sua boca, porque você pode ser uma pessoa calada, não fala muito, mas se é uma pessoa que tem uma vida de total pregação do evangelho, isso é muito importante. O evangelho pregado pela sua boca é importante? Você deve pregar, não deve se calar, deve falar a verdade. Mas quando você prega com a sua vida, o impacto é maior. Exemplo, ser piedoso. Um exemplo que é muito difícil.
Todo mundo sabe que fulano de tal, vou usar a nossa irmã Madalena Carvalho e a nossa irmã Rosimari. Madalena Carvalho chateou a irmã Rosimari, ou vice-versa, não importa quem tenha chateado a outra, mas uma chateou a outra, e todo mundo fala, não, a Rosimari foi chateada, ela deve viver longe, não deve passar nem perto. Mas a Madalena precisou da ajuda de todo mundo, precisou de ajuda de alguém, e todo mundo falou, tomou as dores da Rosimari, não vamos ajudar a Madalena, porque o que ela fez é imperdoável. A Rosimari levanta, vai lá, dá um abraço na Madalena e fala, olha, não tem problema, eu estou contigo, eu vou te ajudar. Isso já é uma pregação, isso já é um grande testemunho. Ou vice-versa, a Rosimari fez qualquer coisa com a Madalena, todo mundo tomou as dores da Madalena, não vamos ajudar a Rosimari, mas a Madalena levanta, vai lá, vou te ajudar, porque eu sou a tua irmã, nós somos um só corpo em Cristo Jesus, nós fazemos parte do mesmo corpo, somos membro do mesmo corpo, corpo do Senhor Jesus Cristo. Então a mão não pode ficar com raiva da outra mão, o pé não pode ficar com raiva do joelho, todos devem estar unidos. Sabendo que um coração piedoso agrada a Deus, quando a oração em si fazendo o próprio Deus, não esqueça dos nossos atos caridosos. Vou repetir aqui para você. Sabendo que um coração piedoso agrada tanto a Deus quanto a oração em si, fazendo com que o próprio Deus não esqueça dos nossos atos caridosos. Quando você tem um coração piedoso, pode ter certeza que você vai estar agradando ao Senhor tanto quanto você estiver orando. Muitas passagens nos diz, não temas, pois sentimos medo do sobrenatural de Deus. E quando o agradamos pela nossa maneira de agir, Ele tem mais desejo de se mostrar para todos nós. Veja bem, e nisso fixaremos o nosso olhar para os seus anjos, pois assim também as pessoas que temos visto, que vivemos na prática. Quando a gente se entrega a Deus, quando a gente se entrega ao Senhor, quando a gente faz a vontade dEle, quando nós somos piedosos, quando nós oramos, Deus vai se mostrar a nós. E muitas vezes Ele nos diz, não temas, porque nós sentimos medo do sobrenatural de Deus. Foi o que aconteceu com Cornélio, sentiu medo, mas por ser um homem piedoso de oração, Deus foi até ele, se mostrou a ele. Quando você é um homem de oração, quando você é uma mulher de oração, uma mulher piedosa, um homem piedoso, Deus não precisa enviar profetas, Ele pode até usar profeta, pode usar o pastor para falar com você, mas Ele tem mais desejo de ir até você pessoalmente, de levar os anjos dEle até a sua casa, de se revelar a você, pois Ele tem o maior apreço por aquele que é piedoso e busca a tua presença em oração. Então, se você praticar a piedade, se você ajuda o próximo, ajuda o necessitado, e se você pratica a oração, pode esperar que o anjo vai aparecer lá no seu quarto. Aleluia. Para concluirmos, a maior tragédia não são as orações não respondidas, mas as orações que não foram feitas. Porque quando Deus não responde, Ele tem um propósito para tudo isso, para te ensinar. Ele tem um propósito até quando Ele não responde a sua oração. Mas a maior tragédia é quando você tem que fazer a oração e você não faz. Porque aí, quando você não faz a oração, você não recebe a bênção. Uma vida de oração gera
entre tantas bênçãos, as consequências benéficas para nós termos a sensibilidade para ajudarmos o próximo e mostrar, através das obras, o relacionamento que nós temos com Deus. Uma vida de oração gera, entre tantas bênçãos, ela gera muitas bênçãos para você. E além de gerar bênçãos, ela gera a sensibilidade em seu coração para ajudar o próximo. É por isso que eu falei que quando a pessoa que não gosta de ajudar o próximo, pode ter certeza que não é uma pessoa, ela não é uma pessoa de oração. Ela não ora, ela não busca a Deus em oração. E além de gerar essa sensibilidade, demonstra aos outros o seu relacionamento com Deus. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago capítulo 2, versículo 18. Me mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, porque eu tenho fé que eu devo ajudar o meu próximo, e quando eu ajudo o meu próximo, eu recebo 100 vezes mais no céu, para eu ajudar ainda mais. Porque você tem que entender um negócio: você ajuda, recebe bênçãos, e essas bênçãos não é para você guardar, não. É um investimento constante, posso dizer assim. Você não deve ajudar o próximo pensando em ganhar, mas quando você ganha, você tem que ajudar ainda mais, porque Deus te dá para você dar para o próximo. Deus te dá, você dá para o próximo, porque através da sua vida, através da sua piedade, o Senhor vai agir na vida do próximo. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa derramar a sua graça sobre nós neste momento.